O Palmeiras corre para poder contar com o Rony, a principal contratação de 2020 nesse retorno do futebol. O Rony está suspenso pela FIFA devido à saída conturbada do Albirex Niigata do Japão e o Palmeiras depende de um efeito suspensivo que já está tentando desde a semana passada. O problema é que esse documento não chegou e se ele não chegar hoje, é bem provável que o Rony também seja desfalque do Palmeiras para esse clássico contra o Corinthians. Palmeiras tinha uma esperança muito grande de poder contar com esse jogador, ainda mais depois da saída do Dudu. O Rony seria um substituto imediato para o técnico Vanderlei Luxemburgo, mas a presença dele, como eu falei, vai ficando cada vez mais improvável nesse retorno de amanhã, quarta-feira, contra o Corinthians, lá na Arena Corinthians. O Gustavo Gomes também, né? Um prazo se expirou nessa segunda-feira de inscrever, regularizar a situação do jogador, que teve o seu contrato terminando no mês de junho. O Palmeiras negocia uma renovação até 2024. Não chegaram a um acordo as partes, Gustavo Gomes e Palmeiras, sobre os valores e não deu tempo de regularizar a situação do zagueiro. Portanto, ele está definitivamente fora do clássico contra o Palmeiras e também do próximo jogo do Palmeiras nessa primeira fase, podendo retornar se tudo regularizar na fase de quartas de final. Pode somar isso ao Marcos Rocha, né, que foi expulso na última partida do Verdão, e claro ao Dudu, que deixou o Palmeiras, foi jogar aí no Catar. Soma isso também aos problemas de Covid-19 que teve o Palmeiras. O Palmeiras teve 5 casos, jogadores contraíram a Covid-19, não revelou nenhum desses jogadores, não deu maiores detalhes de quem contraiu o vírus, mas são jogadores que ficaram afastados há algum tempo do grupo do Palmeiras. E como o Palmeiras não divulga, possivelmente algum titular também esteja nesse meio. Com isso tudo, a gente tenta montar um time do Palmeiras, tenta se colocar no lugar do técnico Vanderlei Luxemburgo para conseguir montar o time do Palmeiras. A gente tem o provável: o Everton no gol, na lateral direita Gabriel Menino ou Mike, com maior possibilidade do Gabriel Menino jogar por ali, a zaga com Felipe Melo e Vitor Hugo, jogador pela esquerda na vaga do Gustavo Gomes, e o Matias Vinha na lateral. O meio-campo com Bruno Henrique, Ramires e Rafael Veiga, também com a possibilidade do Lucas Lima aparecer por ali. No ataque, Gabriel Veron, William Bigode e Luiz Adriano. O Gustavo Scarpa também pode aparecer nesse trio de ataque aí, caso o Vanderlei Luxemburgo também prefira esse jogador. Mas esse é o provável Palmeiras para o retorno ao futebol. Lembrando que o Palmeiras já está classificado à próxima fase do Campeonato Paulista. Eu volto com você, um abraço. Valeu, Berton, muito obrigada pelas informações. E, mano, se lá no Corinthians tem esse quebra-cabeça para montar as peças, no Palmeiras não é diferente, né? Inclusive, ali a ausência do Gustavo Gomes é o destaque. Pois é, Renato. O Palmeiras ele vem aí com 5 desfalques, né? Ele já não tem o Marcos Rocha na direita, agora o Gustavo Gomes também aí com esse negócio, esse imbróglio aí de renova e não renova. Ele perdeu alguns jogadores importantes aí, o Lucas Lima por Covid, o Dudu que foi vendido, o próprio Rony que está com esse imbróglio também agora, que até agora não saiu a liberação para que ele possa jogar. Mas o Palmeiras ele tem mais material humano, né? O elenco do Palmeiras é mais forte. Você vê aí jogadores de qualidade também recompondo essas posições que o Palmeiras está perdendo aí momentaneamente, ou em definitivo, como é o caso do Dudu. Mas o Luxemburgo, eu acho que ele é um cara competente. Eu acho que ele vai conseguir montar o time do Palmeiras para conseguir, pelo menos aí, arrancar um ponto dentro do estádio do Corinthians lá em Itaquera. E lembrando, Renata, que se o Palmeiras empatar esse jogo, ele já elimina o Corinthians. Por mais que tenha havido, de fato, aí uma revolta por parte de alguns torcedores do Palmeiras com relação à folga que aconteceu aí nesse domingo para alguns jogadores, enfim, a boleirada foi para a praia, outros foram para o sítio, outros fizeram churrasco, mas o Palmeiras ele está numa situação confortável. Mesmo tendo esses desfalques todos e analisando também que é um confronto importante contra o Corinthians, mas eu acho que diante do que o Luxemburgo tem para poder trabalhar esse elenco, eu acho que o Palmeiras aí, ele é levemente favorito. Por mais que tenha achatado o nível de igualdade comparado aí com o momento antes da pandemia, se fosse naquele momento, o Palmeiras teria 70-30 de favoritismo. Mas agora, diante desse momento aí, talvez, que os jogadores estão voltando numa forma física que não é a ideal, os jogadores possivelmente vão se poupar também nessas primeiras partidas, acredito eu aí que mesmo assim o Palmeiras mantém um pouquinho o favoritismo pelo elenco que ele tem, mas não é tanto assim não. Muito bem, vamos ampliar nosso papo aqui. Estamos projetando esse derby, né? O clássico dessa quarta-feira, Corinthians e Palmeiras, marcando aí o retorno do Campeonato Paulista. Paulo Lima já está com a gente aqui no Bom Dia Fox. Paulo Lima, mais um
Desfalque confirmado para Vanderlei Luxemburgo, hein? Que já não vai ter o Marcos Rocha, já perdeu o Dudu, o Rony depende, né? Da confirmação aí do efeito suspensivo, até agora nada. E o Gustavo Gomes, que segue sem contrato, PL. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Bom Dia Fox. Abraço, Calheiros, Renata, Mano, galera em casa. São desafios que o Mister Luxemburgo, poder fazer assim, uma brincadeirinha com o Mister que foi embora, né, o nosso querido Vanderlei Luxemburgo, o professor, como a gente costuma brincar com ele, vai ter que esquentar a cabecinha mais uma vez, o Calheiros. Mas olha, é bom, Calheiros, porque esse tipo de trabalho é o que faz do técnico o diferente, né? É o que faz do técnico perceber que ele tem um elenco XYZ, algumas peças não estão ali ainda prontas para entrarem dentro do circuito e ele vai ter que optar por aquilo que ele entende que seja o melhor. Eu acho que o trabalho do técnico é esse, sim, é esse, né? Porque senão a gente não teria aí exatamente alguns técnicos que pegam trabalhos com times menores de investimento e chegam na ponta da tabela. Tá aí o Santo André, que até então ele é o líder do Campeonato Paulista, porque o treinador optou, sugou, encontrou, extraiu daqueles jogadores que ele tem na mão, no seu grupo, o melhor para colocar em campo. E o Lucha, queira que não queira, olha, o que não falta é condimento para o Lucha fazer um bom tempero no jogo contra o Corinthians. Peças tem de sobra. É claro que algumas delas são principais, são expoentes, né? E com certeza estão indo embora ou estão desfalcando o time. Mas é isso, eu acho que molezinha, meu amigo, não tem não. Em lugar nenhum da vida. Tem que ralar, tem que botar para trabalhar. Paulo Lima, gostei do novo cenário aqui no Bom Dia Fox, hein? Gostei do seu novo cenário. E vou aproveitar para perguntar para você uma coisa que o Mano já respondeu aqui. Sobre como seria, porque assim, esse clássico acontecendo agora, né, depois da pandemia, é completamente diferente o cenário, né? O Mano colocou ali 70-30. A gente lembra, inclusive, que o Thiago Nunes, falava-se muito, né, que se o Thiago Nunes tivesse perdido se o clássico tivesse acontecido e o Corinthians tivesse perdido, o Thiago Nunes nem estaria mais no clube. E aí ele ganhou um respiro, né? Ele ganhou uma força ali para continuar. E agora é um clássico, com certeza, é um outro cenário se tivesse acontecido lá atrás. O que você acha sobre isso? Olha, Renata, é difícil fazer uma projeção em cima daquilo que não aconteceu, né? Na realidade, né, na questão toda prática do assunto, evidente que um tropeço do Thiago antes da pandemia com o Palmeiras seria um nó difícil de desatar no pescoço dele. Estaria bem apertadinho e estaria arriscado, sim, a levar um pega seu boné e vai embora. Eu não gostaria que isso acontecesse e não agiria se fosse dirigente do Corinthians. Mas a pressão do futebol brasileiro, ela exerce esse predomínio, exerce essa função, principalmente quando é externa, né? De torcedores, dirigentes, enfim, aqueles que chegam para dar seus pitacos e usar a buzina da discórdia na orelha de quem manda. Mas é isso, então essa fase passou. Essa fase não existiu, então ela meio que ficou apagada, ela é um hiato nesse passado e presente do Thiago Nunes no comando do Corinthians. Evidente que mesmo agora, se tropeçar, se não vencer, ou se não, pelo menos tiver uma apresentação que consiga convencer os jogadores e principalmente a torcida, a fiel torcida corintiana, a pulga vai ficar atrás da orelha do Thiago, o diabinho do mal vai ficar ali, manda ele embora, que ele não serve, não sei o quê. Agora, se vencer, aí vem o anjinho do bem e fala, falei, ele é bom, dá tempo pro cara. É mais ou menos isso. O futebol tem dessas coisas, né? O futebol tem dessas coisas. Agora, nesse momento, eu acho que quem tem mais dor de cabeça é o Vanderlei. O Thiago tá tranquilo, o Thiago tá de franco atirador, né? Tá de franco atirador, porque o Palmeiras está classificado. E o Thiago tem que ir para cima para pelo menos dar uma resposta ao seu torcedor. É como o Mano disse, está fora, tudo que a gente pensa está fora da fase final do Paulistão. É difícil imaginar que o Guarani vai tropeçar. Interessante essa leitura aí, PL. Concordo com você. O Corinthians é um pistoleiro, né? É o pistoleiro, tá na pista aí, olha, o que vai acontecer e o torcedor, me parece, já está preparado para o pior cenário, né? Para o pior cenário, que é o que vem se desenhando desde o início do Campeonato Paulista. Vamos ver, vai ser um grande jogo. A gente vai voltar a falar de Corinthians e Palmeiras ainda hoje aqui no Bom Dia Fox. Aliás, vamos mostrar aqui a coletiva, hein, do Dudu. E o sentimento está fora numa hora dessa, né? É legal, porque você percebe que tá... tu pode ter até alguém que diga, né? Aquele mais... Tem assim uma acidez no comentário. Isso aí é fantasia. Não é fantasia, não.
é um sentimento dolorido do Dudu que a gente vê pelo momento que ele está passando, até na casa que ele fala da questão policial, né? Que é difícil de abordar e ele expõe isso. Uma seleção brasileira, para mim, eu acho que nunca foi, na minha visão, um carro-chefe entre os 23 jogadores do futebol brasileiro, entre aqueles que jogam aqui e que jogam no exterior. Já falei muitas vezes assim, que acho que ele poderia ter sido testado, sim, ter uma oportunidade em alguns jogos amistosos, ser convocado para uma partida daquelas que a seleção levava tanta gente que ia para passear, que não fazia nada, inclusive até o Dudu, né? Mas eu acho que no grupo da seleção brasileira não me cabe, não vejo o Dudu entre os caras que estarão sentados naquele voo com os 23, 24 jogadores que estarão disputando a próxima Copa do Mundo. Eu acho que o tempo dele passou, infelizmente. Isso não é só para ele, não, para tantos e tantos outros jogadores do futebol brasileiro que têm qualidade, que são decisivos, que são aguerridos, que são tecnicamente maravilhosos, como é o caso do Dudu. Uma seleção, eu acho que não, é difícil. Eu não consigo, nunca consegui ver o Dudu realmente vestido com a amarelinha para dizer esse cara vai virar a seleção brasileira. É mais um do nosso futebol que passa do tempo e não vai ter essa oportunidade. Esse é o tema, Renata, que a gente pode estar respondendo sobre isso. Mas a entrevista do Dudu é muito simbólica. Olha, a gente que está cobrando tanto a entrevista do Jorge Jesus, tá aí o Dudu, né? Tá aí o Dudu. Quantos coleguinhas aí que eu já não vi há um bom tempo na mídia apareceram ali falando, gente da minha geração, gente nova, entrevistando o Dudu. Esse é que a gente tem que enaltecer. Veio a público, né? Como a gente costuma dizer na linguagem do Boteco da Esquina, deu a cara a tapa, né? E veio para falar, até de polícia ele falou. Muito legal. Muito, muito transparente, Dudu. Aliás, é nisso que eu quero tocar, Paulo Lima. A entrevista coletiva foi bem franca, né? Foi bem aberta. O Dudu não deixou pergunta sem resposta, falou de todos os temas. E é nesse tema aí, mano, que chama atenção, né? Que a gente falou lá no início, quando começamos a falar de Palmeiras aqui no Bom Dia Fox. Essa questão pessoal, que me parece que na entrevista fica bem evidente que foi o que mais pesou na decisão do Dudu agora em deixar o Palmeiras. É claro que o Dudu já está ali se aproximando dos 30 anos e ele busca fazer um contrato que seja mais vantajoso para ele, né, para garantir aquela tão famosa independência financeira, estabilidade, conforto, segurança. Isso tudo a gente entende. Mas o Dudu, mano, é um cara extremamente competitivo. Se a gente analisar o perfil dele, nesses últimos anos especialmente, vestindo a camisa do Palmeiras. E a gente sabe que para um cara com esse perfil, o Catar não é a melhor praça, não é a praça mais indicada, né? E eu não tenho a mínima dúvida que se a vida pessoal do Dudu estivesse equilibrada, estivesse tranquila, eu acho que o Dudu permaneceria no Palmeiras. Eu fico com essa impressão, mano. Eu concordo contigo, Calheiros, porque em outras oportunidades, quando houve a sondagem do futebol chinês, inclusive até remunerando melhor o Dudu do que ele já ganhava no Palmeiras, ele optou por ficar no clube. É claro que ele teve um reajuste salarial que o colocou numa condição aí de talvez ser o jogador hoje, dentro do cenário brasileiro, mais bem remunerado, até à frente do Gabigol. Mas mesmo assim, não dá para competir o que a China oferecia num determinado momento com o que o Palmeiras ofereceu. E ele manteve aqui... talvez aí a expectativa de ser convocado, enfim, todo o planejamento que naquela oportunidade o Alexandre Matos apresentou para ele, o próprio Gagliotti também na segunda renovação. Então, cara, sinceramente ele optou por ficar no Palmeiras, mesmo sabendo que ele poderia ganhar mais num outro mercado que não é tão competitivo assim. Mas hoje, sinceramente, Calheiros, depois do tempo passado, enfim, o Dudu ele sabe que a concorrência para ele é muito grande. Se a gente falar do cenário brasileiro, no lado que ele joga ali, se ele jogar aberto pela esquerda, ele tem Bruno Henrique e tem Everton Cebolinha. Se a gente falar no âmbito internacional, a gente pode falar de Douglas Costa e Neymar. Então ele sabe que a concorrência para ele, dentro do cenário da seleção brasileira ali, está numa situação de desconforto. Porque o Tite ele optou por convocar outros jogadores que talvez preencham mais uma característica que o Dudu talvez não tenha na visão do Tite. Então agora é o momento, Calheiros, por mais até que ele alegue inocência diante dessa acusação que ele sofreu de ter agredido a ex-mulher. Mas é uma situação, cara, que na boa, mesmo você sabendo da sua inocência, você abre um site, você abre um jornal, tá lá sua foto estampada, cara. As pessoas te julgando.
Tudo isso mexe com o psicológico das pessoas. Não tem jeito de não mexer. Por mais que você saiba, você pode falar, mas eu sou inocente, eu tenho minha consciência tranquila. Mas você vai abrir um site, tá lá sua foto exposta. Você sendo acusado de alguma coisa muito grave. Sim. Tudo isso pesa e pesa muito. Então ele somou o útil ao agradável. Ele falou, bom, pintou essa proposta do Qatar. O cara vai ganhar mais que o dobro do que ele ganhava no Palmeiras. Sabe, é um momento aí turbulento na vida pessoal dele. É um momento na qual ele possa talvez até estar